Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte para o Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar nessa manhã na presença de Deus? Digam glória a Deus aí bem forte. Nessa manhã tem alguém que nos visita. Se tiver, por favor, fique de pé. Não tem visitante, estamos todos em casa? Temos sim, vocês estão com vergonha, olha só. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Depois da presença de Deus, vocês são as pessoas mais importantes aqui nessa manhã. Amém? Quem estiver perto de casa, dá um abraço nelas, para elas se sentirem aí amadas, receberem um pouquinho do amor da primitiva. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos aí na série Um Discípulo Extraordinário de Cristo. Nas semanas anteriores, nós falamos das características de um discípulo e falamos também que um discípulo extraordinário vive em santidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês que um discípulo extraordinário, ele conhece também a si mesmo. Vamos repetir juntos? Um discípulo extraordinário conhece a si mesmo. Vamos falar novamente? Um discípulo extraordinário conhece a si mesmo. É uma verdade. Você só vai conseguir fluir no seu chamado, você só vai conseguir fluir na sua empresa, na sua família, no seu ministério, quando de fato você se conhecer de verdade. Porque enquanto você estiver ali se auto-sabotando, sem saber as suas características, sem saber fluir como filho amado de Deus, você não consegue alcançar o seu máximo. Você fica ali debilitado, nunca fluindo da maneira que poderia fluir, se conhecesse de verdade. Eu quero abrir com vocês Lucas 9, 23. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que eu gosto dessa tradução, que diz assim: Disse ele à multidão, Jesus: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Nós vamos acompanhar durante a nossa trajetória. Muitas pessoas acham que ser um discípulo extraordinário de Cristo é ouvir música gospel. A pessoa agora ela aderiu a um novo perfil. Agora ela não ouve mais forró e nem sertanejo. Agora ela ouve o quê? Música gospel. Olha que top. Aí ela inseriu também mais um item fundamental. Ela vai no culto de domingo. Olha que show. Ela não ouve mais música do mundo, então agora ela só ouve música gospel. Aí agora ela também inseriu o culto de domingo. Então ela está muito gospel. Só que essa ideia, ela nos traz ali uma versão superficial de alguém que quer viver uma vida de verdade com Cristo. Isso é muito pouco, isso é muito raso. Isso não representa o cristianismo, isso não te torna um discípulo extraordinário do Senhor. Nós temos 3 grupos de pessoas na Bíblia. Vou falar para vocês. O primeiro grupo é a multidão. O que é a multidão? A multidão, você vai ver lá na Bíblia, ela sempre estava presente quando Jesus fazia os milagres. A multidão, ela gostava de assistir os milagres, ela ficava ali próxima. Quando Jesus começava a curar o cego, o paralítico, multiplicava pães e peixes, a multidão sempre estava ali. Nossa, uau, eu também estou precisando. Então, quem sabe eu sou a próxima. Essa é a multidão. Os seguidores, tinham seguidores também. Os seguidores,
como que eles funcionavam. Eles até acreditavam, eles até entendiam que aquilo ali era de verdade. Eles não estavam como a multidão, mas eles não queriam o quê? Compromisso. Não queriam compromisso. E aí nós vamos para o terceiro grupo, que é o dos discípulos. Os discípulos, haja chuva, haja sol, caia canivete, seja bom, seja ruim, fases terríveis, fases boas, os discípulos estavam ali. Você precisa analisar isso nessa manhã e identificar em qual grupo você está. Se você é multidão, se você só está perto de Jesus quando ele tem milagres para te oferecer. Se você é um seguidor que até acredita, até crê no que Jesus fala, mas não quer um compromisso profundo. Ou se de verdade você é um discípulo extraordinário de Cristo, que assumiu a sua identidade de filho e que decidiu viver na integridade ali da sua filiação dentro do Evangelho. Nós temos ali essa opção que é livre de nossa escolha. E nós veremos os frutos de acordo com essa escolha. Nós viveremos as promessas de Deus baseado nessa escolha. Nós podemos escolher viver mergulhados, dependentes, exercendo a nossa fé, crendo em Deus acima de todas as coisas. Isso vai nos trazer o quê? Uma vida de descanso nele. Mas você pode escolher também ser uma multidão. A multidão, ela assistiu os milagres, mas nem todos eram alcançados pelos milagres. Ficava ali de uma maneira superficial. Então, o evangelho, gente, o evangelho não é escrever no perfil cristã. O evangelho não é você colocar versículo bíblico lá no seu Instagram, no seu Facebook. O evangelho não é você colocar lá música gospel no seu carro e gravar lá um videozinho e postar e falar, eu sou crente. O evangelho não é você vir para os cultos de domingo. Não, isso não é evangelho. Quando nós lemos esse versículo aqui, Lucas 9:23, nós vamos ver que aqui Jesus está falando sobre a cruz. Jesus não quer que você carregue a sua cruz igual ele carregou lá no dia da morte dele, não. Não é para você pegar um madeiro, colocar nas suas costas e sair andando. Mas cada um de nós tem algo a renunciar. Cada um de nós aqui tem um ponto-chave. Você sabe. Eu não sei qual que é a sua área de debilidade. Eu não conheço aonde você precisa melhorar. Eu não conheço aonde você tem os seus piores defeitos. Eu não conheço, mas Deus conhece. E Deus, ele se importa com essa parte não tão boa também. Deus, ele se importa em tratar, em curar as suas feridas, em tratar das suas emoções, em tratar do seu caráter, em aperfeiçoar a sua personalidade. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Todos nós estamos nos desenvolvendo rumo ao nosso destino. E nós chegaremos a esse destino de acordo com as nossas escolhas. Nós podemos definir esse destino. Você tem isso nas suas mãos. E quando você escolhe ser um discípulo extraordinário, você precisa conhecer a si mesmo. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Você precisa conhecer a si mesmo. O discípulo, olha só, ele não é medido por rótulos ou pela uma aparência externa. Mas o discípulo, ele tem a essência de Cristo. Dentro dele, há uma chama forte que nunca se apaga. Uma busca incessante pela presença de Deus. E essa presença mora ali dentro. E quando o discípulo extraordinário, ele percebe que essa chama está ficando fraquinha, imediatamente ele corre atrás do prejuízo.
imediatamente ele volta a orar mais, ele busca mais, ele entra em uma intensidade maior, ele começa a ler mais a palavra, ele começa a jejuar, ele começa a ser mais intenso, porque ele sabe que se ele deixar essa chama se apagar, o principal brilho da vida dele se perde. Porque quem é um discípulo extraordinário de Cristo não sabe viver sem a presença de Deus. Esses somos nós. Quantos discípulos extraordinários nós temos aqui nessa manhã? Diga amém. Nós vamos olhar aqui para a nossa igreja e nós vamos ver que ela tem crescido. Nós implantamos agora um novo processo de consolidação pós-encontro. Mas nós observamos os números e nós temos entendido que Deus tem feito algo muito lindo na nossa igreja. Deus tem colocado algo em nossas mãos, a essência evangelística. Mas se nós não nos posicionarmos em consolidação, em cada um de nós nos tornarmos discípulos extraordinários de Cristo, que se conhece de verdade, que faz a diferença, que se posiciona, que cuida dos seus frutos, que vai em direção ao objetivo, nós não conseguiremos chegar ao nosso destino final na maneira que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos nos posicionar como discípulos extraordinários de Cristo. E quando eu falo conheça a si mesmo, não é para você se conhecer lá fora, mas é para você conhecer quem é você em Cristo. Qual é a sua identidade em Cristo? Não é a identidade que você escolhe ter, que você olha lá na rede social, daquela pessoa que tem a vida perfeita, aí você fala assim, nossa, a minha vida não está tão perfeita assim. A minha vida não está tão perfeita porque aquela vida não é de verdade. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, não existe vida perfeita. Fala de novo, não existe vida perfeita. Se você está olhando para alguém, e você está almejando e falando assim, nossa, uau, que vida perfeita, que vida top. Essa vida é tudo que eu pedi para Deus. Eu quero te dar uma notícia, essa vida é de mentira. Em algum momento ela não é perfeita. A sua referência não pode ser essa vida perfeita que você olha nas redes sociais. A sua referência precisa ser a palavra de Deus. Cristo precisa ser a sua referência. Porque se você entrar em comparação com alguém humano, em algum momento você vai se perder. Você vai se perder. Você não se perde, você só não se perde quando você está se comparando, querendo chegar num nível espiritual profundo, olhando para a palavra de Deus. Esse é o lugar que você precisa almejar. Então, nós vamos entender que como que eu posso conhecer a mim mesmo? O primeiro ponto, eu preciso conhecer as minhas fragilidades. Como que eu conheço a mim mesmo? Eu preciso conhecer as minhas fragilidades. Você tem os seus pontos positivos e negativos. Ou tem alguém aqui que só tem os positivos? Vamos convocar aqui que vai ser arrebatado hoje. Enoque virá o segundo. Todos nós temos positivos e negativos, mas nós precisamos ter um alerta, uma atenção, porque como que você vai guerrear no mundo espiritual? Como que você vai ajudar a vida a serem transformadas? Como que você vai ajudar pessoas a serem alcançadas? Como que você vai curar pessoas se você não identificar quais são os pontos que você precisa melhorar? Você tem que fazer uma análise. Você olha assim, você fala, será que eu sou muito nervoso? Será que eu sou muito sossegado? Será que eu sou muito explosiva? Será que eu falo muito palavrão? Será que eu não estou conseguindo me posicionar? Será que eu estou presa na prostituição? Será que eu estou presa na pornografia? Aonde que eu estou presa? Aonde que eu estou preso? Será que eu estou fraco espiritualmente? Eu estou sem frequência? Qual que é o meu ponto fraco? Todos vocês aqui e eu temos um ponto fraco. Não existe, né? O pastor tem ponto fraco?
Com certeza, porque ele não é santificado, tá bom? Ele é humano. Ele também tem ponto fraco. Então, para que serve o ponto fraco? O ponto fraco não serve para você cair no escorregador, não, viu? Daí você fala, ponto fraco, agora eu vou de vez. Não, o ponto fraco, para que ele serve? Ele serve para você ter um alerta. Esse lugar é perigoso para mim. Então, eu não posso vacilar. Esse lugar, eu já sei que se eu vacilar, não vai dar certo. Se eu vacilar, vou ser envergonhado, vou viver debaixo de decretos de maldição, vou envergonhar o meu testemunho. Ah, não, esse lugar é um lugar que eu preciso estar muito atento, eu não posso me perder nesse lugar. Você precisa ter consciência disso, porque se você tiver consciência disso, você vai conseguir manter frequência como um discípulo extraordinário de Cristo. Se você reconhecer, porque eu tenho uma tese comigo, ninguém muda o que não reconhece. Ninguém muda o que não reconhece. Se você pensa, fala, não, isso não serve para mim, você não vai mudar. Não vai mudar. Você só muda aquilo que você admite, aquilo que você reconhece. Então, se você reconhece, pode ter certeza, Deus trata isso em você. Mas é preciso, diga comigo, sinceridade. Diga mais forte, sinceridade. Você precisa reconhecer as suas falhas, os medos, hábitos ruins, limitações. Esse é o primeiro passo para você pegar a sua cruz, carregar ela, renunciar e de fato viver ali um processo de autoconhecimento. Você vai se conhecer como filho amado de Deus quando você identificar as suas fragilidades e você aprender a lutar e vencer elas. Este é o primeiro ponto para que você conheça de verdade a sua identidade em Cristo. Não se camuflando, não fingindo, não se escondendo, não tentando ser quem você não é. Isso não vai te fazer ser liberto. Isso não vai te fazer se tornar uma pessoa que cresce dentro do Evangelho. Por que que muitas pessoas se perdem no meio do Evangelho? Porque em diversos momentos elas se camuflam. Se camuflam, é melhor eu não falar, deixa isso pra lá, porque vai que eu falo e dá ruim pra mim. É melhor eu esconder aqui essa fragilidade. Mas esse processo de autoconhecimento, quando você é sincero, quando você é verdadeiro, você vive a identidade de um discípulo extraordinário de Cristo. Porque você se autorresponsabiliza e toma ali parte daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quantos entendem isso? Diga amém. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece-me. Olha essa parte. Vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho eterno. Isso quer dizer que o Senhor, Ele está vendo se há algum caminho mau em você. O Senhor, Ele está observando. E deixa eu te dar uma notícia. Ele sabe, tá bom? Ele sabe. Deus sabe, Deus conhece você por inteiro. Deus conhece e sonda. Você tem noção disso? Antes de você falar, de você verbalizar, o Senhor, Ele já sonda o seu coração e Ele conhece o que você quer dizer. Então o Senhor, Ele tem assim um amor tão intenso, tão profundo por cada um de nós, que Ele não se importa só com os nossos resultados. Ah, que top, você está fazendo a obra na igreja, top, show. Ah, que top, você está no ministério, top, show. Mas, deixa eu falar, Deus, Ele não está só preocupado com o teu serviço. O serviço, ele é uma consequência. Deus está preocupado com
com o teu coração. O teu coração precisa estar saudável. O seu coração precisa estar vivo. Porque o seu serviço não é o você fazer, é o ser. Não é o fazer, é o ser. Enquanto você fizer por fazer, você não vai entender para quem você está fazendo. Isso é muito sério. Nós precisamos entender isso. Então, o discípulo extraordinário, ele não finge perfeição. Bate aí no irmão que está do seu lado e fala para ele assim: não finge perfeição. Fala, não precisa não, querido, não finge perfeição, tá bom? Não precisa, não finge perfeição. Não finge perfeição porque não tem como. Não tem como. Nós somos, deixa eu dar uma notícia. Se você está na igreja, quer dizer que você quer melhorar. Todo dia você quer melhorar, você quer ser alguém melhor, você quer evoluir, você quer crescer, você quer aprender mais sobre Cristo, você quer olhar para a Bíblia e falar assim, nossa, que bênção, eu preciso seguir isso aqui. Porque senão nós perdemos o propósito, nós vamos para a igreja, nós sentamos nas cadeiras, nós ouvimos a palavra, mas nós não mudamos nossos hábitos. Então isso começa a não fazer sentido. Todos nós, quando começamos a nos interessar por algo e começamos a buscar por isso, nós queremos o quê? Mudança, transformação. Nós queremos aderir àquilo para nós, entendendo que aquilo é uma verdade. E esse é o poder de Deus para nossas vidas. O poder de Deus, ele vem para tirar tudo que não presta, para fazer aquela faxina, para trocar tudo de lugar, para mudar tudo de dentro para fora e para nos tornar pessoas melhores. Porque você sem Jesus, você é péssimo. Você sem Jesus, tira Jesus da sua vida. Fala para mim o que sobra. Não sobra nada. Você deve ser chato, você deve ser chata, você deve ser nervoso, explosivo, agressivo. Você deve ser cheio de demônios. Se você sem Jesus, não presta para nada. Não presta. Então, meus irmãos, nós temos que entender que não existe vida sem Jesus. Nós não podemos abrir mão de Jesus, porque com Jesus, nós até passamos por adversidades, aflições, momentos de angústia, de aperto, mas o Senhor sempre nos sustenta em todo o tempo, Ele é bom. Nós temos com quem contar, nós somos pessoas melhores com Jesus. Então, sem Jesus, não pode ser uma opção para você. Não pode. Você tem que olhar para frente e falar, daqui eu não volto mais. Eu não sou quem eu quero ser, mas eu já não sou quem eu era antes. Talvez você não esteja pronto ainda, mas se você olhar para trás, você já melhorou muito. Você já cresceu muito, você já evoluiu muito. Você olha 10 anos atrás, faça uma retrospectiva. Tem uma pesquisa que fala que as pessoas ficam até mais bonitas quando elas vêm para Jesus. Olha aí para quem está do seu lado, vê se ficou mais bonito. Ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito. Com a pele melhor, né? O cabelo está melhor, está tudo, né? Aí, glória a Deus. Isso é Jesus. Até no nosso físico, Jesus faz a diferença. Porque quando você estava lá no mundão, o que acontecia? As drogas destruíam a sua pele, o álcool destruía o seu cabelo, destruía o seu organismo, você vivia abatido, triste, angustiado. Quando você viveu opresso lá no mundo, a sua expressão era de dor. Mas aí você veio para Cristo, você recebeu Jesus. E aí a sua saúde melhorou, a sua pele melhorou, o seu cabelo melhorou. Aí você olha por dentro, você já se sente diferente. Às vezes você está ali passando por situações bem delicadas, mas o semblante está de Jesus. Porque você confia, você acredita, você vive e crê naquilo que o Senhor tem para você.
não tem certeza de nada, mas você crê e sabe que Ele faz boa todas as coisas. E esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Segundo ponto, quando nós conhecemos a nós mesmos, nós entendemos que a cruz, ela revela o nosso equilíbrio interior. Então, o que é o equilíbrio interior? Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então, nós precisamos ornar essas 3 áreas das nossas vidas. É importante nós buscarmos em Deus ter esse equilíbrio. Não é bom demais em nada. É sempre um equilíbrio. Então, você tem ali corpo, então você cuida da sua mente, para não ser doido. Que doido dá trabalho, gente. Cuida da mente, que a mente, ela se você não cuidar da mente, dá ruim. Dá ruim, porque aí você machuca pessoas, você fica ali, às vezes, sem conseguir se produzir seu máximo. Aí, às vezes, fica ansioso, fica depressivo. Cuida da sua mente. Aí você também precisa cuidar do seu espírito. Precisa cuidar do seu espírito. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa louvar ao Senhor. Você precisa vir aos cultos. Você precisa encaixar a agenda de Deus na sua agenda. Não é Jesus que tem que encaixar na sua. Você precisa priorizar o teu espírito. Ele tem sede. Ele tem fome. Ele também se alimenta. Ele também precisa de atenção. Não adianta você dar atenção só para o físico e esquecer do espiritual, porque você vai ficar fraco, raquítico espiritualmente. E uma pessoa raquítica espiritualmente, ela também não rompe, ela também não avança, ela também não consegue viver na plenitude em Cristo. Também dá trabalho. Uma pessoa raquítica espiritualmente dá trabalho. Dá trabalho porque ela nunca entende quem ela é em Deus. Então ela não usa fé. Então ela não tem coragem. Então ela não tem ousadia. Ela nunca consegue progredir porque ela está presa. Ela está sempre presa no mundo terreno. E você tem a opção de viver no natural ou no sobrenatural. Só que no sobrenatural você vive as promessas de Deus. Corpo, alma e o espírito. Seu espírito também precisa ser olhado de uma forma diferente. Teu espírito também é importante. Nós somos feitos de 3 plataformas: corpo, alma e espírito. Então não negligencie. Não negligencia nenhuma dessas áreas. Não negligencia, porque senão você vai se perder. Você vai se perder e você vai ver as coisas, as suas conquistas indo embora pelos seus dedos. Você vai ver a sua família se destruindo pelos seus dedos. Você vai ver você perdendo oportunidades, trabalhos excelentes indo embora pelas suas mãos. Você vai ver ministérios que Deus te entregou nas suas mãos e você perder porque você não soube equilibrar as 3 principais áreas da sua vida: corpo, alma e espírito. Nós precisamos olhar e entender. Não é mágica. Não é mágica. Nós crescermos e amadurecermos como cristãos vai requerer de nós força. Vai requerer de nós intenção. Nós vamos ter que olhar ali e falar: olha, eu decido, eu vou pagar o preço mesmo. Olha, sabe, eu já vivi uma vida tão promíscua lá fora. Sabe, eu já vivi uma vida de percas. Eu já sei de onde eu saí. Então para mim não faz mais sentido eu ficar perdendo o meu tempo vindo para a igreja, se eu não quero ter uma vida de verdade com Cristo. Nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos nos debruçar. Nós precisamos ter intenção verdadeira. Encontrar Cristo nas nossas manhãs. Encontrar Cristo nas nossas refeições. Encontrar Cristo nos nossos lares, nos nossos casamentos, nossos filhos. Cristo está ali à disposição. Mas somos nós que não procuramos Ele. Porque nós nos perdemos no meio do caminho e começamos a priorizar outras coisas. E aí eis o problema, quando você começa a priorizar outras coisas e você esquece que a sua prioridade nunca deveria ter deixado de ser Cristo.
faço uma analogia aí com você. Que lugar Cristo ocupa na sua vida hoje? Qual lugar? É o terceiro? É o quarto? É o quinto? É o 10º? Ah, pastor, mas não tem desculpa. Não tem desculpa. Nada que você fale é uma desculpa válida para alguém que não coloca Deus em primeiro lugar. Nada, não existe nada que você me fala que vai me convencer. Não vai me convencer. Não vai me convencer, porque se você ama mesmo Cristo, se você decide mesmo ser um discípulo extraordinário, pode acontecer o que acontecer, você está decidido, você está posicionado, independente das circunstâncias ou razões, você quer viver uma vida de integridade com o Senhor. E tem uma palavra, eu quero que você grave isso, diga aí no seu lugar: renúncia. Renúncia, renúncia. Você precisa lembrar dessa palavra. Eu quero vir para Cristo, mas sabe, eu não consigo largar aquela situação. Sabe, eu não consigo, é muito complicado. Porque assim, eu quero Cristo, mas eu quero mais aquela outra coisa. Então você não está em equilíbrio. Você não está entendendo. Você não está conseguindo penetrar na palavra. Você não está conseguindo inserir as verdades da palavra na sua mente. Você não está conseguindo entender qual que é o propósito do cristianismo. Quem é Jesus dentro de nós? Quando Jesus entra, a primeira palavra que nós temos que inserir no nosso vocabulário é renúncia. Me desculpa, não cabe mais para mim. Não cabe mais para mim, não combina mais com a vida que eu escolhi para mim. Não combina, sabe? Olha, eu decidi caminhar numa outra rota. Essa rota requer de mim um posicionamento. Muito obrigada, mas não serve mais para mim. É assim que nós temos que nos posicionar. O nosso coração não pode estar em carro, em cavalos, em dinheiros. O nosso coração precisa estar em Cristo, precisa olhar para Cristo, para a cruz, para ver a cruz limpa. Ele ressuscitou, Ele vive acima de todas as coisas. Ele é Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é tudo. Ele é tudo para nós. Quantos entendem isso? Digam glória a Deus. A cruz, ela vai nos confrontar com quem realmente nós somos. Os nossos medos, os nossos orgulhos, os nossos desejos egoístas. O discípulo extraordinário, ele aprende a não se sentir nem maior que o outro e nem menor que o outro. Porque sentir-se maior que o outro vai te levar à arrogância, vai te levar à soberba, vai te levar à altivez. E que triste é uma pessoa arrogante. Que triste é uma pessoa soberba. Que triste é uma pessoa que não pode lidar com posses, porque sobe para a cabeça. Eu tenho um pouquinho mais aqui, vem cá que eu vou pisar em você. Que triste é uma pessoa assim. É uma pessoa que nós não temos prazer de caminhar do lado dela. É uma pessoa que dá tristeza, porque você sabe que em breve a queda será grande. Não vai demorar muito. Porque o coração humilde, Deus, Ele exalta. Mas o soberbo, Ele abate. Então nós precisamos olhar para isso e tomar cuidado. Sabe, às vezes Deus não te entregou coisas grandes ainda. Sabe, aquele empreendimento que você sonha. Sabe, lá no seu trabalho, sabe, a sua casa que você sonha, o carro que você almeja, às vezes não foi entregue ainda nas suas mãos, porque você não está preparado para lidar com essa bênção. Deus conhece até onde você aguenta. Se Ele te entregar hoje o que você tem pedido, será que você permanece? Deus não está nos bens. Deus está no teu coração. Deus sonda e conhece o teu coração. Antes que entre a soberba, antes que entre a arrogância, antes que entre a altivez, você precisa pedir para Deus: Senhor, não deixa eu me perder. Não deixa eu me perder. Não deixa criar bezerros de ouro na minha vida. Não deixa. Nenhuma idolatria pode ocupar o teu lugar.
então, você também tem a opção ali, né, durante a sua trajetória, de se sentir pequeno, insignificante. Tem aqueles que se sentem o tal, e tem aqueles que se sentem o menos tal. Mas eu sou um coitadinho, eu sou infeliz, eu estou muito pobrezinho. Ou pobre, ao céu, eu posso falar ao céu, terra, vida. Mas eu não fiquei no emprego. Não ficou porque chega atrasado. Não ficou no emprego porque não trabalha direito, porque vai para o banheiro dormir. Mas eu estou muito infeliz. Eu estou tão gordo, estou tão gorda. Para de comer um pouquinho. Faz um regime, fraciona. Você gosta de comer bastante? Divide no dia. Divide. Tem problema. Você come um pouquinho no café da manhã, depois um pouquinho no almoço, depois um pouquinho no café da tarde, depois um pouquinho na janta. Vai para uma refeição, vai sentar na mesa, o apóstolo que sempre faz, porque o apóstolo é o nosso radar da mesa, viu? A gente senta para comer com o apóstolo sempre senta na ponta, a gente senta, ele fica assim, tá grande seu prato, hein? Sabe aquelas montanhas que faz assim? Que parece que é aquela de construção? Aí ele fala assim, não dá para dividir em 3 pratos? Divide em 3. Põe um pouquinho, repete. Põe um pouquinho, repete. Tem problema, pode repetir, mas não precisa pôr todo o alimento do mundo num prato só. Então, é importante a gente ter assim, essa noção, porque às vezes a gente está se mediocrizando, está se inferiorizando, está se colocando como o caco do caco, mas assim, as suas escolhas também não te tiram desse lugar, não te tiram. Eu não arrumo um emprego, mas você procura um emprego? Você procura, porque assim, não vai cair na sua casa. A carta do telegrama do 1 milhão. Chegou o telegrama do 1 milhão, chegou aqui o emprego de 1 milhão. Não vai chegar, não vai chegar. Nós precisamos, ter vontade de estudar, de formar o nosso intelectual, de crescermos como profissionais, de crescermos como pessoas. Sabe, evoluirmos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus que aposta em nós crescimento, evolução, que nós vamos crescer. Nós somos a geração eleita. O que será de uma geração eleita burra, que não consegue falar sobre nenhum assunto? Você vai conversar sobre a saúde? Não sabe. Vai conversar sobre educação? Não sabe. Vai conversar sobre o que está acontecendo em Israel? Não sabe. Vai conversar sobre o que está acontecendo com a igreja de Cristo? Não sabe. Vai conversar sobre a palavra? Não sabe, você não sabe, você só fofoca. Você só sabe falar da vida dos outros. Mas o seu intelecto está vazio. O seu intelecto, ele não está preenchido. Por quê? Por isso você tem tempo. Se você não buscar, fala assim, não, peraí, eu não tenho uma profissão, eu vou criar uma profissão. Eu vou estabelecer em nome de Jesus, vou estudar aqui, vou ter minha profissão. Se você ficar estagnado, meu irmão, isso aí é o desequilíbrio total da sua vida. Crescer dói. Zona de conforto é bom, mas não cresce nada lá. Não cresce nada lá. Tá bom do jeito que tá para você? Não tá bom, então evolua, meu filho, se movimenta. Tá abrindo um Senac aqui em Itaquaquecetuba. As futuras instalações vai distribuir mais de 1000 bolsas. Já pega lá, não. Eu quero a minha profissão. É um eletricista. Eu quero ser auxiliar administrativo. Eu quero ser um auxiliar de enfermagem. Eu quero ser um auxiliar de cozinha. Eu quero ser um dentista. Eu quero ser um médico, um advogado. Não sei. Quero ser um esteticista. Eu não sei qual que é o projeto de Deus para a sua vida. Mas se você ter esse projeto, Deus te ajuda a concluir. Mas se você não tiver o projeto, como Deus te ajuda a concluir algo que você não tem?
Você precisa ter o projeto. Isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio. Isso é permitir que o discípulo viva pelos padrões da palavra e não pelos padrões do mundo. O discípulo extraordinário, ele se conhece e encontra sua identidade em Cristo, mantendo sempre a humildade. A humildade. Nunca esqueça o lugar que você saiu. Nunca esqueça o lugar que você saiu. A humildade, ela tem que estar nos nossos corações. Os meus pais, eles são nordestinos. Os meus pais, eles trabalharam na roça muitos anos. Sofreram muito. Meu pai, ele começou a namorar, misericórdia. Meu pai começou a trabalhar, ele tinha 11 anos na roça. A minha mãe, lá no interior do Ceará. Lá no interior, lá no fundo do Ceará. E hoje eu ouço a história deles e eu percebo que é o mesmo coração. É o mesmo coração. Eu olhava eles contando assim a humildade, sabe, a gratidão, a lembrança de saber que tudo o que aconteceu foi para aperfeiçoamento, foi para crescimento. Se existe algo hoje na sua vida que você tem, se é um carro, se é uma casa, se é uma roupa, se é um casamento, se é um filho, não sei o que Deus te deu, mas seja grato. Seja grato, aprenda a agradecer nas pequenas coisas para Deus te dar grandes coisas. Se você não for grato em pequenas coisas, você acha que Deus vai entender que você está preparado para receber grandes coisas? Seja grato, lembra de onde você saiu. Sabe quando ninguém queria saber de você, que você virava para ser andarilho de rua? Sabe quando você estava preso nas drogas, no alcoolismo, na bebida, quando você estava jogado na rua, que as pessoas olhavam para você e falavam assim, vixe, isso aí não dá para nada. Aí você veio para Cristo, aí você foi para o encontro com Deus, aí seu líder cuidou de você, aí ele restaurou sua identidade, né? Aí ele pegou a palavra, falou assim, vem cá, eu vou te ensinar. Vem cá, você está cru, você não tem nada para me oferecer, mas vem cá que eu vou te ensinar. Aí você quer aprender? Eu vou te ensinar, eu vou te tirar do zero. Quando você era nada, ou você já começou no auge, você já começou, eu já comecei no último degrau. Não, gente, a nossa vida são degraus, a gente começa do primeiro para o último, não é do último para o primeiro, não. Começamos a subir, nós precisamos ser gratas àquelas pessoas que apostaram em nós quando nós não tínhamos nada para oferecer. Nós temos que ser gratas àquelas pessoas que confiaram no nosso potencial quando nós não tínhamos nada para oferecer. Isso não é sobre igreja. Isso é sobre todas as áreas da sua vida. Isso serve para a sua família. Isso serve para o seu casamento. Isso serve para o seu ministério, para a tua empresa. Isso serve para tudo. Nunca esqueça o lugar de onde você saiu. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nunca esqueça o lugar de onde você saiu. E o terceiro, para eu conhecer a mim mesmo, eu preciso renunciar diariamente, confiar em Deus e me envolver na família espiritual. Carregar a cruz significa renunciar ao eu diariamente. Diariamente, não é uma vez por semana. Não é no domingo. No domingo eu não falo palavrão. No domingo não pode falar palavrão. No santo dia eu até falo, mas no domingo não pode, porque eu vou para a igreja. No domingo eu me consagro desde cedo. Domingo eu não bebo cerveja. Então, tomara que Jesus volte só no domingo. Porque aí você vai estar bem arrependido. Vai estar debruçado no altar falando, ai Senhor, te quero mais que tudo. Mas tem que ser no domingo, porque se for na segunda, você já está lá, imundo novamente. Na família espiritual,
que é a igreja, aqui é a igreja, gente, o discípulo cresce. O discípulo, ele não divide, ele não fofoca, ele não mente, ele não fala mal da liderança, ele não fala mal da cidade, ele não fala mal dos pastores. O discípulo extraordinário, que é discípulo de verdade, ele ajuda a igreja a crescer. Ah, mas a igreja está saindo pessoas. O que você está fazendo para não sair? O que você está fazendo? Você já abriu sua célula? Você já está apacentando seus frutos? Nós, quando trazemos um problema, nós já temos que trazer o quê? A solução. Problema vem junto com a solução. Problemas servem para nos fazer crescer, mas sem solução não chegam a lugar nenhum. O discípulo extraordinário, ele também não vive ansioso, porque se ele viver com excesso do futuro, vai dar ansiedade. O excesso do passado vai trazer a depressão. Então, o discípulo extraordinário, ele reconhece a identidade dele e ele vive o presente. Ele vive o presente, o hoje. O hoje vai ser o meu dia excelente. O hoje vai ser o dia que eu vou usar e vou fluir e vou mergulhar nos princípios da palavra, vou crescer. O hoje. O meu hoje vai ser o melhor hoje de todos, porque o seu melhor hoje vai refletir no seu amanhã. O seu melhor hoje vai conseguir curar o seu ontem. Eu preciso dar atenção para o meu hoje. O ontem já não tenho mais controle. O amanhã não me pertence. Mas o meu hoje pode mudar futuros, pode mudar gerações, pode mudar lares, pode mudar estruturas, pode mudar mentes, pode mudar a minha vida, pode mudar a minha casa. Quantos entendem isso? Diga amém. O autoconhecimento, ele também se manifesta na vida comunitária, na família pastoral. Preste atenção. Participar, servir na igreja do Senhor. Sirva na sua igreja, meu irmão. Sirva na sua igreja. Olha, você tem a escolha, o direito. Não tem problema se você entende que o seu melhor é vir e cultuar. Amém. Mas eu creio que Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. O projeto de Deus não é aí só. Sabe, Deus tem um projeto intenso, profundo. Você é tão talentoso. Olha para os seus talentos. Olha para tudo que Deus te deu. Você tem certeza que todos os seus talentos, os talentos que talvez você usa lá fora, você acha que esses talentos não podem contribuir com o crescimento da igreja? Esses talentos que você tem em mãos são talentos que podem fazer a igreja mais saudável, mais ativa, consolidar mais vidas. Nós podemos ir mais longe se nós estivermos juntos, coesos. Isso vai nos unir como cristãos. Isso vai nos unir como discípulos extraordinários de Cristo, com a característica da filiação, a característica que o próprio Deus já implantou em cada um de nós. Nós temos essas características, mas talvez elas estão adormecidas dentro de você. Talvez você não está dando tanta atenção para essas características que vão te fazer servir, amar o próximo, querer partilhar da comunidade, a comunhão com os irmãos. Tudo isso nos faz crescer como indivíduos na família de Cristo. Autoconhecimento, renúncia diária, confiança em Deus e vida em comunidade. Isso resulta em crescimento espiritual real
e transformação interna. Presta atenção, meus irmãos. Não basta você conhecer a si mesmo. Não basta só isso. Mas é preciso você aplicar esse conhecimento, servindo e vivendo junto com outros discípulos. A convivência entre nós vai nos aperfeiçoar como discípulos extraordinários de Cristo. O discípulo extraordinário, ele conhece a si mesmo quando ele reconhece as suas fragilidades, quando ele toma a sua cruz todos os dias e vive pelos padrões da palavra. Ele não se engana pelos padrões externos, mas ele se deixa moldar por Deus. Ser discípulo extraordinário não é cantar, não é frequentar ou até parecer santo, mas é se conhecer como filho amado de Deus. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu quero que você feche os seus olhos. Jesus, tu és o centro. Talvez você veio aqui nessa manhã e você esperava a resposta de um milagre. Talvez você esperava a resposta da sua casa, do seu carro. Talvez você esperava a resposta de uma enfermidade. Mas o Senhor está te respondendo que se você for um discípulo extraordinário de Cristo, eu não só darei casa, carro, não só curarei a enfermidade, mas como eu restaurarei você. Como eu restaurarei a sua identidade como filho amado de Deus. Como eu sararei as suas feridas, as suas emoções. Deus não está no natural, Deus está no sobrenatural. E o Senhor está dizendo: o que você precisa para se conhecer de verdade? O que você precisa para ser curado, para você viver na plenitude de Deus? O que você precisa para você sair da sua zona de conforto? O que você precisa para reconhecer as suas fragilidades? O que você precisa para você encontrar equilíbrio em todas as áreas da sua vida? Para parar de se fingir, para parar de querer ser quem você não é? O que você precisa para deixar de ser altivo, deixar de ser prepotente, deixar de ser orgulhoso? O que você precisa para deixar de ser medíocre, para deixar de ser uma pessoa que não confia no teu potencial? O Senhor está acessando o teu coração. Nesse momento, comece a falar com Ele. Diga: Espírito Santo, cura essa área aqui. Cura esta área, essa fragilidade que dói tanto no meu coração. Dói tanto, sabe? Isso me distancia do meu chamado. Isso me distancia do propósito que Deus tem para mim. Isso me deixa acomodado. Isso não me deixa fluir no meu chamado. O meu espírito tem sede e fome da palavra, mas parece que alguma coisa me segura. Parece que alguma coisa não deixa eu fluir como eu preciso fluir. O Senhor está te tirando aí dessa sala escura, esse lugar que te deixa paralisado, não deixa você fluir, alcançar. Você não progride ministerialmente, profissionalmente não fica em trabalho, as coisas não fluem. Relacionamento sai de um, entra em outro. Casamentos frustrados, vidas atormentadas. Mas o Senhor vem para trazer restauração. Ele restitui todas as coisas. Tudo Ele pode, aquele que crê. O Senhor está aí no teu coração, acessando este lugar. Sabe isso que você não conta para ninguém? Sabe isso que te impede de você conseguir chegar onde você precisa? O Senhor está aí. Qual é o seu medo?
Qual é o seu medo? Fala para Ele. Qual é o seu medo? Qual é o seu medo? Qual é a sua insegurança? Qual é a sua mágoa? Qual é a sua mágoa onde você precisa liberar perdão? Oh, Espírito Santo, nós precisamos parecer contigo, a nossa essência, a nossa identidade, revela o nosso caráter. Senhor, nos dá o caráter de Cristo, que nós venhamos, Pai, a reconhecer a nossa identidade, conhecer a nós mesmos, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Santo, Santo é o teu nome, Jesus. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Sobre todas as coisas, tu és Deus. Nós não queremos mais viver de forma superficial, não. Nós não queremos viver no mundo terreno. Nós queremos viver mergulhados em águas profundas, assim como em Ezequiel 47. Nós não vamos aceitar a água nos pés, não nos joelhos, nos tornozelos, na cintura, mas nós queremos mergulhar nas águas de maneira submersos na presença de Deus. Oh, Espírito Santo, abre o seu coração, fale com Ele. Eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada. Se você olhar para mim, eu também estou aqui. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me aperfeiçoa, me faz crescer, me faz ser alguém melhor. Eu preciso reconhecer a minha identidade. Esse é o momento que Deus está te dando para renovar as suas forças. Se você quer sair daqui diferente de como você chegou, abre a sua boca e comece a pedir. Peça, Espírito Santo, me tira desse lugar. Eu estou preso nesse pecado. O pecado tem me contaminado e eu tenho perdido a minha identidade. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo de Deus, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Vamos. Seja o centro. Você pode falar isso para Ele? Tudo que tenho, que Ele seja o centro de todas as coisas da sua vida. Levante as suas mãos ao céu, vamos juntos. Sim, Jesus, nós queremos que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Tu és tudo que nós temos. Tu és o nosso respirar. Tu és a nossa essência verdadeira. Sim, Jesus, na beleza da sua santidade, nós te adoramos, porque tu és tudo que nós temos, tudo que nós temos. Eu quero obedecer, eu quero permanecer, em ti vou confiar. Declare, pois tu és bom. Mais uma vez declare, discípulos, eu quero